Bom dia a todos, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação web aplicada a jogos digitais. Nós vamos continuar de onde nós paramos na nossa última aula. Aonde que nós estávamos na nossa última aula? Nós estamos ainda falando sobre as diferentes tags no HTML, certo? As tags mais importantes que nós temos. A gente já viu as tags básicas, certo? HTML, head, body, né? E a gente estava seguindo com outras. O que que a gente viu aqui? Mas cadê meu? Aqui. Isso aqui a gente já passou. Pá, 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 pá. Nós vimos a tag image, certo? Para você colocar imagens no seu HTML, certo? Na sua página. Coisa que nós fizemos aqui, nesse exemplo. Estava aqui a nossa bela imagem do pudim. Antes de eu continuar, deixa eu até compartilhar o link com vocês para que vocês possam acessar aqui a minha máquina, o meu projeto. Eis o link. Bem, o que mais que a gente viu? Nós vimos a tag âncora, certo? Para nós colocarmos um link na nossa página. Coisa que nós fizemos com esse cidadão. Certo? Nós temos um link aqui para uma página opções, que nós criamos também no nosso projeto. E para visitar páginas externas, como o Google. Eu clico em opções e ele vai para página opções, então. E a gente estava trabalhando com esta página, certo? A gente já vai dar uma olhada nela. Bom dia, professora Letícia. Nós tínhamos parado exatamente aqui, certo? Falando sobre listas. Nós vimos três tags, na verdade, para isso, certo? Nós podemos criar uma lista não ordenada usando de UL, né? De Unordered List, que ele vai ficar com aquelas bolinhas, aqueles pontinhos, aqueles bullet points, certo? Cadê? Na verdade, acho que estava no outro aqui, né? Mesmo. Essas bolinhas, certo? Isso é uma lista, então, não ordenada. E a gente podia fazer ainda uma lista ordenada, um ordered list, com OL em vez de UL. E daí ele fica numerado. Como aqui, sabe? Primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Para nós criarmos os itens desta lista, é uma outra tag. Essa outra tag não importa se é ordenado ou não é ordenado. Que é com LI de list item, certo? A gente vai listar cada item lá dentro. Extremamente simples, certo? Abro uma tag UL e dentro dessa tag UL ou AL, certo? Dentro dessa minha lista, eu vou colocar os itens da lista. Cada item da lista eu coloco como LI. Não tem segredo aqui, né? Essas tags que a gente viu até então, pessoal. Tag A, tag LI, UL, a tag imagem, image. Tranquilo? Não tem nenhum segredo aqui, né? Deixa eu fixar aqui o link do Live Share, caso vocês queiram entrar de volta. Muito bem. Faltou eu mostrar que eu tinha esquecido de colocar no slide. Esse slide, inclusive, ele está disponível para vocês no sala de aula. Esse cara aqui, as tags de divisão, certo? E as tags de divisão nós temos duas. Nós temos div e nós temos span. Qual que é a diferença entre elas? Div é um container em bloco, certo? Ele é um divisor genérico para um bloco de código. Enquanto que span, certo? É um container, é um divisor, né? Em uma linha
dentro de um parágrafo, por exemplo, você pode ter o span para um trecho, para, sei lá, uma palavra ou uma frase dentro de um parágrafo inteiro, certo? Divide, não. Esse cara vai agrupar, certo? Um bloco de tags dentro dele. Ele é um divisor maior, ele é um container maior, certo? Ele é um bloco de código dentro dele. Por que a gente faria essa divisão? Qual que é a vantagem de fazer essa divisão genérica aqui? Né? É agrupar dentro dele classes diferentes de CSS ou um ID de CSS. Eu quero aplicar um estilo para esta divisória aqui, certo? Ou mesmo uma lógica lá no JavaScript, certo? A gente não chegou em JavaScript, ainda a gente vai chegar, tá? Por exemplo, eu quero que todo esse parágrafo e esse botão fiquem aplicados com um estilo. Esse outro parágrafo e esse outro botão, eu quero um outro estilo, vai ser uma outra divisória, tá? Vamos criar aqui, então, um div. Nesse exemplo, há opções, certo? Que a gente criou na aula passada. A gente estava criando aqui dentro um formulário. Dentro desse formulário, eu vou colocar uma divisória para essas opções aqui. Eu já vou explicar elas também de volta, o que é label, o que é input, o que é form. Mas eu vou ter aqui dentro uma divisória, um div. Esse div, eu vou fechar ele aqui embaixo. Barra div. Repare, né? O meu Visual Studio já formata para mim. Ele coloca esses espaços aqui, essa indentação, esse tab, para ficar de forma mais organizada, certo? Para mostrar uma hierarquia. Esses dois caras pertencem a este div, por exemplo. Estão dentro desse div. E daí aqui eu poderia aplicar um tema específico para essa divisória, por exemplo, e tudo mais. Tá? Você repare que a aparência dele, o que faz de diferente aplicar um div e não aplicar um div? Aqui, visualmente, ele não vê nada, certo? Ele faz, na verdade, ele força uma quebra de linha. Mas a gente já estava forçando, não tem grandes segredos aqui. Tá? Muito bem. Vamos em frente. O span a gente já tinha utilizado anteriormente, certo? Eu já tinha colocado em alguns exemplos, mesmo sem a gente saber o que ele fazia, né? Então, tá explicado, ele é um container genérico em uma linha inline, a gente chama, certo? Qual que é a função dele, então? É agrupar um pequeno trecho de texto ou mesmo outros elementos dentro da nossa linha, sem quebrar, certo, o fluxo do conteúdo, sem quebrar o parágrafo, nada disso, tá? Nós utilizamos ele quando? Quando a gente quer aplicar um efeito, certo, um estilo, em uma frase ou em uma palavra apenas, certo? Ou mesmo aplicar uma lógica ali. Se o usuário passar o mouse ali ou clicar naquele texto, aconteça tal e tal coisa, não é? É uma possibilidade. Qual que é a diferença entre eles, então, pessoal? O div, certo? Ele vai agrupar um bloco de código, certo? Ele pode ter várias tags dentro dele. Enquanto que um span, ele vai conter texto dentro dele, ele vai ficar dentro de uma linha, dentro de um texto, certo? O div, então, ele ocupa a largura inteira da nossa página e força uma quebra de linha. O span ocupa apenas o espaço do conteúdo que está dentro dele e ele permanece no fluxo do nosso texto, então. Tá? Em seguida, a gente tinha pulado esse div, eu tinha esquecido de colocar esse slide, certo? Nós vimos a tag forma, a tag de formulário. Como que é a tag de formulário? Como é que ela funciona, certo? Ela é usada também como um container, certo?
assim como div, assim como span, só que esse container vai ter dentro elementos de um formulário, certo? Eu vou ter ali dentro coisas como button, como label, como input, certo? A gente vai ver cada um desses também, o que é um input, o que é um label, o que é um button, não se preocupe. O nosso formulário ele pode ter atributos ainda, tá? Para indicar, olha, esse formulário vai ser enviado para quem, certo? Como que ele vai ser enviado? Nós não vamos entrar nessa parte ainda, porque isso é um assunto mais avançado. A gente teria que ter um conhecimento anterior, certo? Que eu creio que vocês não tenham ainda, certo? Vocês não tiveram em outros cursos, em outros anos. Vocês não viram, o protocolo HTTP, por exemplo, certo? O que é um HTTP? O que é um POST, um GET, um PUT? Não, né? Como é que funciona o HTTP? Pelo chat. Vocês viram? Ou não? Pessoal, alguém me responda? Caiu a internet, foi isso? Oi? Oi? Vocês chegaram a ver algo sobre HTTP em alguma outra matéria? Ou não? Não lembro. Tudo bem, não tem problema. A gente tenta encaixar, então, como é que funciona o protocolo HTTP mais para frente, certo? Vi, mas não lembro. Não tem problema. A gente passa esse cara depois, tá? Para a gente poder trabalhar melhor com o formulário, a gente teria que ter um conhecimento dele, certo? Tipo, para onde que eu vou enviar esses dados? Como que eu vou enviar esses dados do formulário? Né? Mas a gente, mais para frente, vê sobre HTTP, então, e depois a gente volta para o formulário, para a gente poder, de fato, enviar o nosso formulário para algum lugar. Tá? Por enquanto, então, esse nosso form, ele vai ser somente um container, então. Cadê? Esse cara aqui, certo? Muito bem. Em seguida, quem que nós temos? Temos uma tag chamada label, certo? Qual que é a ideia da tag label? Ela vai fornecer para nós uma descrição textual de um elemento, certo? O principal uso dele, certo? É o quê? Uma questão de acessibilidade, certo? Olha, ele vai indicar, ó, este campo aqui que você tem no seu formulário, o que ele vai ser, certo? Eu tenho um campo para digitar. Tá, mas o que você quer que eu digite? Você quer que eu digite senha, usuário, e-mail, o quê? Certo? O label que vai indicar. Tá? Ele tem um atributo importante chamado for, certo? Para quem? Tá? O valor que a gente coloca neste for, ele deve ser exatamente igual ao atributo ID do nosso input. Nós vamos ver input ainda, certo? Qual que é a importância de linkar este for com este input? Primeiramente, uma questão de acessibilidade, tá? Questão de acessibilidade, pessoal, pode parecer chato de trabalhar, e é um pouquinho chato trabalhar mesmo, tá? Mas é extremamente importante. Não somente por uma questão de benevolência para ajudar pessoas cegas, por exemplo, certo? Que utilizam de leitores de tela, e nem é benevolência, porque eles vão estar consumindo do seu produto, então é cliente, né? Mas também por uma questão de ranqueamento em busca, certo? Como assim?
a sua posição no Google, quando vamos pesquisar por você, certo? Uma página que tem essa parte de acessibilidade bem feita, o Google ranqueia melhor, o Google joga para cima na pesquisa, certo? Ajuda então nisso também, certo? E também por uma questão de usabilidade, certo? O usuário ele pode clicar no texto do label e ele vai focar no input, certo? Isso é muito útil, isso. Antes de a gente escrever o nosso label, eu já tinha escrito, mas a gente escreve de volta. Né? Eu só tinha feito alguma coisa no final daquela aula para a gente ver alguma coisa funcionando. A gente já faz de volta. Vamos ver também a tag input. Cadê input? Pulei? Meu Deus, eu tô bem louco, né? Eu acho que eu tenho o input. Deixa eu só procurar aqui, pessoal. Foi básico no médio. Não tem problema, Maria. A gente se aprofunda ali nessa parte, tá? De protocolo HTTP, os diferentes métodos HTTPs que nós temos para enviar, para receber, né? Como que a gente envia conteúdo, faz uma solicitação e por aí vai, tá? Não é tão problemático assim a gente não ter visto. Deixa eu ver se eu acho o input. Eu tenho ele, só um segundinho, deixa eu. Ele está num outro slide, está num outro arquivo. Deixa eu colocar ele aqui, só um segundo. Aqui e você. Aqui. Pá, 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 pam. Eu jurava que eu tinha esse cara colocado. Pronto. Ahn, Deixa eu atualizar essa aula aqui. Esse arquivo. Tá hoje, bonitão. Mas isso aqui é a minha internet também tá ruim. Isso que me falta. Tag form, label e agora sim, nossa tag input, certo? Qual que é a função da tag input, certo? É para nós coletarmos informações do nosso usuário, certo? É aquele campo que o usuário vai digitar um texto, um número, ele vai escolher um botão, certo? Ele vai marcar, tudo mais, né? A tag input, então, é ridiculamente utilizada, ridiculamente poderosa, certo? Ela tem uma série de atributos que são importantes para nós. O primeiro atributo interessante é o tipo do nosso input. Cadê meu laser? Aqui, certo? Que tipo de campo que o usuário vai digitar? Vai digitar simplesmente um texto ou é um password, é uma senha? Quando ele digita a senha, certo? Não aparece a senha em texto, aparece aquelas bolinhas conforme você vai digitando, certo? É por causa desse cara. Ah, ele vai digitar somente um número? É um radio ou é um checkbox? Qual que é a diferença? Radio é aquele que você marca, que são diferentes bolinhas, você clica e ele marca um ou outro. Um checkbox, não. Checkbox é aquela caixinha que você pode marcar vários e ficar vários marcados. O radio você marca somente um, né? A gente já vai dar uma olhada. Tem uma tag ID, certo? A tag ID que vai conectar lá com o nosso label. Opa! Existe ainda uma tag chamada name, que vai agrupar os campos
pro envio do formulário, quando a gente mandar o nosso formulário, certo? Campos de radio com o mesmo nome vão pertencer, então, ao mesmo grupo e somente um radio vai poder ser selecionado, tá? Existe um atributo placeholder. Um placeholder, o que ele é? Ele é um valor padrão, certo? Que vai aparecer antes que o usuário comece a digitar alguma coisa, certo? A partir do momento que o usuário começa a digitar, isso some. Nós temos aí no campo velho, que é um valor padrão, certo? Quando carrega a nossa página, já vai estar preenchido com esse valor. Diferente do placeholder. Placeholder não está, de fato, preenchido. Quando o usuário clica ali, aí ele some, certo? O velho não, o velho já vai estar fixo ali. E por fim, nós temos um atributo required. Required, ele é um booleano para ver se o campo é obrigatório ou não, certo? Ou ele é required ou ele não é required. Muito bem. Vamos criar, então, um label e vamos criar um input. Deixa eu só ver até que horas que vai essa aula. 8h55, 8h50. Muito bem. Cadê? Aqui. Vamos criar, então, um label e um input. Abra aqui para a gente ver. Vou criar um campo de input. Aí estava falando de áudio, certo? Aqui a gente vai, se eu não me engano, era o volume do áudio, né? O volume da música do nosso jogo. Meu campo de input, então, para a música, vai ser do tipo numérico. Tipo dele, repare aqui que tem uma infinidade de diferentes tipos. O tipo dele é number. O usuário aqui ele vai poder colocar para mim, então, um número. E somente um número. Tá? Professor, mas se fosse de outro tipo, se fosse um button, o usuário clicaria no botão. Simples assim. O que mais que a gente tem de interessante? Vamos dar uma olhada. Um checkbox. Checkbox, o usuário marca ou desmarca. Color, para o usuário escolher uma cor. Certo? Vai abrir aqui para ele escolher. Repare, né? Tem uma infinidade de possibilidades com input ridiculamente poderoso, ridiculamente versátil. Date, para o usuário escolher uma data, ele clica aqui, abre um calendário, inclusive. Tá? A aparência desse calendário você pode modificar, certo? Mas cada navegador ele tem um padrão, certo? Se você abrir no Chrome vai ser de uma forma, no Firefox vai ser de outra, no celular é de outra e por aí vai. Existe ainda? Date time. Escolher data e hora. Só que acho que pede mais coisa aqui. Data e hora local, certo? Além de escolher no calendário, você escolhe aqui um horário. Um campo para e-mail, ele vai validar se o seu e-mail é válido ou não, certo? Carregar um arquivo, certo? Escolher um arquivo. Ele vai abrir uma opção para eu carregar, então. Tá? Hidden escondido, não aparece. Não parece útil, mas é útil, tá? Não sei se a gente vai ter exemplo, vai ter tempo para usar esse exemplo, tá? Mas tomara que sim. Eu numa outra turma que eu tô com mais tempo, eu acho que eu vou ter tempo. A gente tá fazendo lá programação back-end, certo? Parte de servidor. Só que o nosso back-end ele vai fornecer a página HTML, certo? A página web. E sobrando tempo até o final do ano, a gente vai fazer um projeto para um sistema de biblioteca. E o nosso servidor ele vai entregar uma página HTML com o seguinte conteúdo. Né? Ele vai ter um Dropbox, certo? Dropbox é um cara que você clica e ele expande.
com os diferentes autores cadastrados no nosso banco de dados, tá? O usuário vai selecionar um deles e ele vai ter do lado um botão. Quando ele clica nesse botão, ele vai enviar via este input escondido um valor para o servidor que vai processar, tá? Graças a esse input do tipo hidden. Então, imagem, certo? Para eu colocar uma imagem, selecionar mês, número, senha interessante, password. Quando você digita, repare, ele fica somente com as bolinhas ali invisíveis. O que aconteceu aqui? Que mais? Radio é essa bolinha que você marca somente uma delas, certo? Range, que é esse slider aqui, certo? Que você mexe de um lado para o outro. Também interessante, também útil. Tempo, como telefone, time, URL, semana, né? Nada muito interessante. Submit, que é um botão para você enviar. Também útil. Muito bem. Mas no nosso caso aqui, ainda falando de áudio, de volumes, vamos colocar do tipo number. Para colocar para mim um valor, certo? E aqui dentro, nesse input, a gente pode colocar ainda mais coisas. Eu vou criar um ID nesse meu input que vai linkar com o for lá no label. O ID dele é o volume da música, né? O volume música. Eu vou colocar ainda um nome para esse campo. Também volume música. E como ele é number, ele tem alguns atributos próprios para esse tipo. Eu posso colocar um valor mínimo e máximo para o nosso campo, certo? Porque de momento ele pode colocar o valor que ele quiser, certo? Valores negativos, valores positivos. Não, eu quero dizer que o valor mínimo aqui vai ser 0 e o valor máximo vai ser 100. E agora, eu não consigo colocar valores menores do que 0, não consigo... Eu até... eu não deveria poder colocar valores maiores do que 100, tá? Eu acho que, na verdade, ele não vai... exato. Quando eu mexo ali, eu clico em qualquer outra coisa, ele volta para 100, tá certo? E eu posso colocar ainda um valor padrão, certo? Que é um campo velho. O valor padrão, quando a placa carrega, 75, certo? Isso aqui, então, é um input. Repare quantas coisas diferentes nós conseguimos fazer com input, tá? Temos ainda, cadê? O tal do label, certo? O que é este input? Vamos fazer um label. Este label eu vou linkar com o ID desse input, usando a tag for. Ele está linkando com volume música. Fecho a tag label e dentro dela eu vou colocar o quê? O texto que vai acompanhar esse input. Aqui é o volume da música. Nosso jogo. Quando, repare, o usuário clica no nosso texto, aqui em volume da música, ele vai destacar, ele vai realçar o campo em si do input, tá? Professor, isso é coisa básica, isso é detalhezinho, mas ajuda na experiência do usuário, certo? É interessante a gente colocar. Vamos colocar mais um. Eu fiz aqui gráficos, vamos colocar mais um input para gráficos. Eu vou criar uma nova divisão para isso. Não, eu vou fazer mais para efeitos sonoros ainda.
para áudio, né? Uma outra divisão também. Dentro desse div vai ter mais um input, mais um label. Vou fazer um input que vai ser do tipo agora, fazer um checkbox para habilitar a música ou não, habilitar efeitos sonoros no jogo ou não, tá? Ele tem um ID, efeitos sonoros. Ele tem um nome, efeitos sonoros. Como ele é um checkbox, que ele só habilita aqui, esse atributo, esse tipo checkbox, ele tem um atributo próprio. Eu quero que meu checkbox ele já venha marcado por padrão, que é o checked, se não me engano. Isso. Aí, o padrão desse cara ser marcado. E eu vou criar ainda um label para esse checkbox. Ele está associado com efeitos sonoros. E o que vai ser o texto? Para habilitar efeitos sonoros. Ou não no nosso jogo. Tá? Simples assim. Vamos fazer para gráficos também a mesma coisa. Aqui em gráficos, ou melhor, antes de eu fazer gráficos, eu vou colocar uma linha divisória, tá? Essa linha divisória é uma tag extremamente simples, tá? Uma tag chamada HR. Eu só coloco uma linha divisória. Somente isso, tá? Em gráficos. Tá tudo dentro do formulário ainda? Eu vou criar aqui uma nova divisão. E o que eu vou ter aqui dentro? Vamos marcar a qualidade gráfica, certo? O que você quer? A qualidade do jogo, certo? Do gráfico do jogo. Alta, média, baixa. Eu vou criar aqui um parágrafo sobre a qualidade gráfica. E vamos... E eu vou fazer isso com aquele radio que eu falei para vocês. É um input do tipo radio. Tá? O ID dele, o primeiro vai ser para qualidade baixa. O nome de todos esses inputs aqui, desse tipo radio, vão ser iguais, para ele poder selecionar somente um deles. É tudo qualidade. E o valor desse, quando ele seleciona esse cara, vai ser baixa. Para quando for enviar, sabe? Ele vai saber, foi selecionado esse que tem que valor? Valor baixo. Label. Label for quem? Qualidade baixa. E a qualidade, então, é baixa. Beleza, esse é o nosso primeiro cara. Vamos fazer mais dois desses. Vou fazer uma tag BR para fazer uma quebra de linha. E eu vou colocar mais dois desses caras aqui. Além de uma qualidade baixa, vou ter uma qualidade média. Média. O valor médio. E eu vou ter ainda qualidade alta. Alta. E alta. Muito bem. E tá aqui as opções. Né? E repare que esse carinha, esse cara que a gente chama de radio, a gente pode escolher somente um deles, certo? Por quê? Porque todos esses diferentes inputs que nós criamos, ele tem o mesmo nome, o mesmo name, todos são qualidade. Se eu colocasse um outro valor aqui,
Esses dois primeiros têm o mesmo nome. Esse terceiro tem um outro nome, poderia selecionar ele também. Não é o que eu quero. Os três dividem o mesmo nome. Posso selecionar apenas um deles. Tranquilo. Que pena que a gente caiu. Tá no fim da aula. Muito bem, pessoal. Na próxima aula, o que que nós vamos fazer? A gente vai terminar. Falta só ver o botão, a tag button, certo? Dentro do nosso formulário. E no mais, tá? A gente vai fazer um exercíciozinho aqui, bem tranquilo. E nós vamos voltar para CSS, para voltar a estilizar esses caras que nós criamos aqui, tá? Esse código eu vou mandar para vocês aqui no chat, quem queira salvar. Não foi tudo. Depois eu mando no sala de aula, então. Eu vou fazer um upload lá para vocês agora. E a gente se vê, então, semana que vem agora, somente. Não é? No mais, meus caros, a gente fica por aqui, então. Até a próxima. Falou. Eu vou brigar lá, ver se eu consigo encher o saco de volta para casa da internet. Tá? Então, até mais, pessoal. Falou.